aí uma das mais importantes duplas sertanejas do Brasil, Leandro e Leonardo. Talvez você não saiba, mas Leandro e Leonardo não foram só mais uma dupla sertaneja que apareceu entre os anos 80 e 90. Eles foram um verdadeiro fenômeno cultural e musical que marcou toda uma geração e que são lembrados até hoje. Eles ditaram moda, arrastaram multidões, venderam milhões de discos e ajudaram a transformar a música sertaneja em um dos ritmos mais ouvidos do Brasil. E tudo parecia um conto de fadas perfeito, o sonho brasileiro que se realizou na figura da dupla pobre que saiu do interior de Goiás e trilhou o caminho até o sucesso e a fama. Isso até se depararem com o que o destino traiçoeiro tinha aprontado para eles. Em 1998, o Brasil parou e milhões de pessoas acompanharam pela televisão com lágrimas nos olhos, sem poder acreditar no que estava acontecendo. Leandro tinha partido e deixado uma legião de fãs com o coração em pedaços. Mas o que realmente aconteceu com ele? Qual é a verdadeira história por trás de Pense em Mim, o maior sucesso da dupla que até hoje envolve processos judiciais e polêmicas ocultas? Para entender a importância da história e o legado de Leandro e Leonardo e o que realmente aconteceu nos bastidores, precisamos voltar onde tudo começou. Ela saía com outra alguém. A música sertaneja é uma expressão de raízes profundas na vida rural e ligada à terra e ao homem do campo. E se lá fora o Brasil é conhecido pelo samba e pela bossa nova, por aqui o sertanejo encontrou uma grande representação na dupla Leandro e Leonardo. Mas antes dos holofotes e dos discos de diamante, a realidade era difícil e castigada pelo sol do campo. Tudo começou na pequena cidade de Goianópolis, no interior de Goiás, quando no dia 15 de agosto de 1961 nascia Luiz José da Costa, que o Brasil inteiro ia conhecer mais tarde como Leandro. Um ano e meio depois, no dia 25 de julho de 1963, foi a vez de Emival Eterno da Costa, o Leonardo, chegar nesse mundo. Os dois, como a maioria dos brasileiros que nasciam no interior naquele tempo, faziam parte de uma família grande e de pouquíssimos recursos, composta pelo seu Avelino Virgulino da Costa, Dona Carmen Divina e seus 8 filhos. Eles tiveram uma infância típica de uma criança nascida no interior e marcada pelo trabalho pesado no campo. A família até tentou a sorte se mudando para outras cidades em busca de oportunidades, mas o destino sempre os trazia de volta para a roça. O seu Avelino trabalhava como agricultor no cultivo de tomates e seus filhos, ainda crianças, o acompanhavam sob o sol forte do campo, lidando diariamente com a plantação e, infelizmente, com os agrotóxicos da época. Um detalhe do passado que mais tarde levaria à teoria sombria sobre o futuro da família. Apesar da vida difícil que levavam e do cansaço do trabalho braçal, Leandro sempre sonhou em dar uma qualidade de vida melhor para sua família. E foi ele o primeiro a demonstrar que tinha vocação para a música. O jovem Luiz José da Costa se tornou o vocalista de uma banda que atuava na região de Goiânia, chamada Os Dominantes, que animava festas na região fazendo covers de sucessos dos Beatles e do Roberto Carlos. Enquanto isso, Emival, o futuro Leonardo, continuava trabalhando duro na roça, até o momento que o amor pela música falou mais alto na família Costa. E Leandro percebeu que as vozes dele e de seu irmão mais novo se encaixavam com uma perfeição rara. E esse foi o início da dupla. A decisão de tentar a vida na música não foi nada fácil, já que a arte alimentava a alma, mas não colocava comida na mesa. E para sustentar o sonho, eles precisavam trabalhar em dobro. Emival conseguiu um emprego em uma farmácia, enquanto Luiz José trabalhava no mercado central da cidade. E nas horas vagas, ao invés de descansar, eles ensaiavam suas músicas. E foi nessa época do trabalho na farmácia que nasceu a identidade que mudaria a vida deles para sempre.
A história de como Luiz José e Emival Eterno se transformaram em Leandro e Leonardo é um tanto curiosa. Acontece que o chefe de Emival na farmácia tinha acabado de ter filhos gêmeos e registrou os meninos com os nomes de Leandro e Leonardo. Os irmãos Costa acharam essa sonoridade dos nomes forte e comercial e perfeita para uma dupla sertaneja e decidiram adotar para usarem nos palcos. Com novos nomes e muita força de vontade, começaram a tocar em bares, quermesses e eventos organizados pelo tio. E o primeiro grande incentivo veio quando conquistaram o primeiro lugar em um concurso de calouros na TV local de Goiás. E com o dinheiro do prêmio puderam investir no seu sonho. Foi assim que viajaram para São Paulo e gravaram o seu primeiro álbum de estúdio, que foi lançado em 1986, e que com uma tiragem minúscula de apenas 500 cópias não conseguiu atingir o grande público comercialmente, mas serviu como um cartão de visitas poderoso, e o talento vocal da dupla chamou a atenção de olheiros de gravadoras. Esse disco você não tem ele aqui, mas eu vou conseguir. O Brasil não tem. O Brasil não é. Não, Por quê? Foi um disco que nós gravamos em 83. Acho que são só 500 cópias, né? E acho que ainda tem 495 lá em casa. O potencial dos dois era incrível. E no ano seguinte, em 1987, lançaram um novo álbum, Volume 2, nele que tinha a música Solidão, que foi a responsável por projetar a dupla nacionalmente e que, curiosamente, foi composta por Zezé de Camargo pensando em Amado Batista. Mas não do jeito que você está imaginando. Mas essa já é uma história para outro vídeo. A explosão da dupla só aconteceu mesmo em 1989. Com o lançamento do álbum Volume 3, Leandro e Leonardo deixaram de ser só mais uma dupla sertaneja da região, para se transformarem em ídolos nacionais. E o Brasil inteiro começou a cantar Entre Tapas e Beijos. Entre tapas e beijos é o que desejo. E foi a partir desse momento que a música sertaneja deixou de ser vista só como música caipira e invadiu os programas de televisão, as novelas e as rádios de todo o país. E se 1989 foi o ano em que as portas foram abertas, o início dos anos 90 consolidou Leandro e Leonardo como verdadeiras estrelas do sertanejo, graças ao lançamento do quarto álbum, que tinha a música Pense em Mim. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim. O sucesso foi tão estrondoso que o álbum bateu a marca de 3 milhões de cópias vendidas, um número absurdo para uma dupla sertaneja na época. E todo esse sucesso levou Leandro e Leonardo a regravarem os seus maiores sucessos em espanhol, fazendo com que eles dominassem o mercado latino-americano e ficassem famosos também fora do Brasil. Como é que é? Quanto tempo vocês tiveram que estudar espanhol? Acho que nós estudamos uns 8 meses. Com professor mas particular? dia e noite. É? Dia e noite. É? Professor, 24 horas, só separava para dormir. Quando a mulher deixava também, né? Músicas como Talismã e Desculpe, Mas Eu Vou Chorar ficaram marcadas para sempre na memória popular brasileira. Mas é sobre Pense em Mim que precisamos conversar, já que por trás dessa música romântica existe uma polêmica séria, que se arrasta até os dias de hoje nos tribunais. Talvez você não saiba, mas a canção que consolidou a dupla no topo do sertanejo nacional não foi escrita para eles e nem era um sertanejo romântico. Pense em Mim foi criada em 1985 por Douglas Maio, José Ribeiro e Mário Soares. E o detalhe mais curioso é que ela foi composta como um reggae e tinha o título provisório de Destinados à Felicidade. Na época, a música chegou até Leandro e Leonardo, que a transformaram no maior sucesso de suas carreiras. Mas o brilho dos bastidores era bem diferente da realidade dos tribunais.
Supostamente, segundo o compositor Mário Soares, a dupla teria gravado a música só depois do procurado para ter o consentimento formal. Soares alegaria que, por ter pouca escolaridade e ser humilde na época, acabou cedendo à pressão e assinou autorizações informais. E também teria afirmado que viveu anos recebendo só promessas de que seria ajudado na sua carreira musical e que receberia os direitos autorais pela música. E ainda, segundo o compositor, Leonardo teria prometido alavancar sua carreira. Só que essas promessas nunca se cumpriram, e a relação que se manteve minimamente cordial por décadas azedou de vez em 2019, quando Mário Soares teria sido expulso do camarim de Leonardo durante um show em São Paulo. Depois disso, se sentindo humilhado, Mário entrou na justiça e se declarou pobre e sem condições de arcar com os custos processuais. Ele processou o cantor e as gravadoras pedindo o pagamento de direitos autorais atrasados e uma indenização moral que beirava os R$600 mil. E enquanto a batalha judicial corria solta nos bastidores, a música continuava sendo cantada por milhões em todo o Brasil. Liga pra mim, não liga pra ele. Deixando um pouco de lado os tribunais e voltando para a música, a década de 90 foi marcada pelas canções de Leandro e Leonardo. Depois de serem lançados para o estrelato em 1990, eles não pararam mais. Em 1991, lançaram sucessos como Paz na Cama e Não Aprendi a Dizer Adeus. Músicas que se transformaram em hinos nos karaokês, bailes e festas por todo o país. A capacidade da dupla de escolher um repertório de sucesso era incrível. E a sua fama era tanta que eles conseguiram ultrapassar as fronteiras da América Latina e chegar nos Estados Unidos e partes da Europa. Piensa em mim, chora por mim, chama-me a mim. Sem contar que eles eram especialistas em fazer versões brasileiras de sucessos internacionais que ficavam tão boas ou até melhores que as originais. Em 1992, Leandro e Leonardo lançaram Esta Noite Foi Maravilhosa, uma bela versão de Wonderful Tonight, do lendário guitarrista britânico Eric Clapton. Mas o ápice de suas versões brasileiras de músicas internacionais aconteceria em 1995, no 9º álbum de estúdio, com a música Eu Juro, que originalmente se chama I Swear, e foi escrita por Gary Baker e Frank J. Myers, e que já tinha feito um sucesso enorme nos Estados Unidos, na voz do cantor country John Michael Montgomery. E mais tarde estourou mundialmente na versão pop do grupo All For One. No Brasil, Eu Juro foi cantada pela dupla em praticamente todos os programas de televisão e dominou absolutamente todas as paradas de sucesso. E foi por essa época que Leandro e Leonardo, junto com Chitãozinho e Chororó e Zezé de Camargo e Luciano, formaram o projeto Amigos. Os shows de fim de ano, que eram transmitidos pela Rede Globo, se transformaram no evento televisivo mais aguardado pelos brasileiros, sendo fenômeno de audiência e consolidando o sertanejo como o gênero musical mais popular do Brasil. Eles tinham dinheiro, fama, o amor do povo, planos ambiciosos e tudo que um artista poderia sonhar. Era como se o mundo estivesse aos seus pés. E o ano de 1998 tinha tudo para ser um ano de vitórias para a dupla. Mas o destino impiedoso resolveu pregar uma peça cruel na vida dos dois irmãos. No dia 19 de abril de 1998, durante um momento de folga em uma pescaria na sua fazenda no Tocantins, a vida de Leandro começou a mudar drasticamente, já que ao fazer um movimento simples para tirar o carretel da vara de pescar, ele sentiu uma dor aguda e insuportável atravessando suas costas. E 2 dias depois, enquanto tomava banho, ele desmaiou. E isso acendeu um sinal de alerta, já que uma dor nas costas comum não causa desmaios. Leandro viajou para São Paulo para fazer uma bateria de exames no hospital. E depois de uma investigação detalhada que incluiu viagens a hospitais dos Estados Unidos, o diagnóstico caiu como uma bomba, não apenas para a família, mas para o país inteiro.
Leandro estava com um tumor de Askin, que para piorar a situação é um tipo raríssimo e extremamente agressivo de câncer que afeta o tórax, sendo mais comum em crianças e adolescentes, e em adultos as chances de sobrevivência eram baixíssimas. Quando descobriram a doença, o tumor no peito de Leandro já estava do tamanho de uma laranja e pressionava os seus órgãos vitais. E se tem uma coisa que ninguém pode falar é que Leandro não lutou pela vida. Mesmo em meio à dor e incertezas, o cantor sempre mantinha um sorriso no rosto e a esperança de que tudo ia terminar bem. E foi assim que ele passou por procedimentos arriscados e ciclos pesadíssimos de quimioterapia. O Brasil se uniu em correntes de orações e programas de TV faziam plantões diários atualizando o estado de saúde do ídolo sertanejo. Só que essa doença impiedosa foi rápida e devastadora, e só 2 meses depois de descobrir o câncer, o corpo de Leandro não resistiu. E no dia 23 de junho de 1998, com só 36 anos de idade, o cantor se calou para sempre. E o Brasil chorou a perda precoce de uma das suas maiores vozes. Pra ele, não chore por ele. O velório e o cortejo fúnebre foram cenas de partir o coração. O corpo de Leandro foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, e sua última despedida foi aberta ao público, atraindo mais de 25 mil pessoas que ficaram esperando por horas na fila, só para dar o último adeus para o seu ídolo. Depois, o caixão foi levado em cortejo num caminhão do Corpo de Bombeiros pelas ruas de São Paulo até o aeroporto, de onde seguiu para Goiânia, onde uma verdadeira multidão o esperava. Foi um dos maiores funerais da história do Brasil até então, comparado apenas à comoção vista na morte do piloto Ayrton Senna. E tudo foi transmitido em tempo real pela televisão. Agora, pela última vez. A morte de Leandro levantou intensos debates médicos na época, e muito se especulou que o tumor de Askin poderia ter sido desencadeado pela exposição direta e desprotegida a fortes agrotóxicos durante sua infância e juventude, no tempo em que ele e a família ainda trabalhavam nas plantações de tomate em Goiás. A poeira tóxica daquele passado de pobreza pode ter cobrado um preço altíssimo no auge de sua riqueza. 3 semanas após sua partida, a gravadora lançou o último álbum da dupla, ironicamente intitulado Um Sonhador. O disco tinha sido gravado antes da doença do cantor se agravar, e ouvir a voz de Leandro cantando suas últimas canções encheu de emoção o coração de seus fãs. Vou deixar de ser um sonhador. O ano de 1999 marcou o início de uma nova era, sombria e solitária para Leonardo, já que ele decidiu seguir em frente com a carreira, honrando a promessa que fez para o seu irmão de que nunca deixaria a música morrer. E foi nesse ano que lançou Tempo, o seu primeiro álbum solo, que vendeu milhões de cópias impulsionado por músicas como Mano, uma carta aberta e emocionante em homenagem a Leandro, que fazia qualquer pessoa chorar. Mano, cantar a seu lado me deixou orgulhoso. A carreira solo de Leonardo foi um grande sucesso, e ele lançou dezenas de álbuns e continuou arrastando multidões por onde passava, mantendo viva a história do irmão em cada show que faz.